te perguntar uma coisa? Por que você tá gravando um podcast e não tá, sei lá, na redação da Globo? A gente não virou jornalista? Ô, Vini, quem te disse que ser jornalista e jornalismo em 2025 é a mesma coisa que em 2014, hein? E outra, quem te garante que esse programa não é do Multishow ou da Globo? Não botei muita fé. Inclusive senti um cheirinho de flor. Vai, me conta de uma vez, 2025 minha vida é ruim ou não? Uai, como tá você? Como é que você acha que tá? Óbvio que melhor que a minha, né? Você deve ter, sei lá, um emprego incrível, um apartamento próprio. Não tá pagando financiamento não, né? Deve ter um carro bom, desencalhou. Em resumo, você não tem que passar todas as humilhações possíveis de cair no ser humano pra chegar na aula às 7 da manhã. Hoje, inclusive, tá chovendo e eu perdi uma Ondina de 5h40, então olha... já vejo o caos pela frente. Eu amo seu otimismo, sério. Pera lá, não é assim? Vini, eu não posso te dar spoiler, lembra? Mas eu te adianto uma coisa. Sua vida vai ser exatamente aquilo que você achava que só acontecia com os outros. Me poupe com essas charadas estilo mestre dos magos dessa hora. Qual é? Isso é bom ou ruim? Me conta logo. Depende do dia, da hora, se você dormiu 8 horas ou não. Depende do que você escutou na terapia, de com quem você está. Enfim, dentro das condições da CNTP, é uma maravilha de verdade. Deixa de mistério, vai. Me conta pelo menos uma coisa, deixa de ser chato. Ok. Vou te contar uma coisa, você realmente tá pronto? Lógico, vai. Se eu te contar, você não vai contar a ninguém? Claro que não, pô. Fala logo. Mesmo? Conta de uma vez, eu tô ficando puto já. Tá bom, mas não se irrite. Vamos lá. Aqui em 2025, nós, finalmente... Não! Aí a gente não pega mais ônibus, só anda de Uber. Ufa, nossa, eu achei que você ia dizer que a gente tá encalhado. É isso que você quer saber, então? Eu posso te contar. Conta. Bom, em 2025, a gente tem... Eita, que deu bug e a ligação caiu. Vinícius, eu espero que ele saiba que a vida dele era mais simples quando a única preocupação dele era só chegar na aula no horário e colocar a comida de tuquinha. Sendo assim, então bora para mais um episódio. Pegue seu bloquinho, um vale terapia e estabilidade financeira, arruma a postura da coluna e se prepara para escolher bem os seus próximos passos. Roda a vinheta. Esse é o episódio 2 do podcast Foi Tentando Ser Feliz. Um podcast que é como a vida, que tem momentos pra rir, outros pra pensar, chorar, talvez debochar do caos. Eu já falei chorar? Brincadeira. Esse podcast é tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Como é? Eu sempre confundo essa coisa do filme. Enfim, eu sou o Vinícius Jericó, seu guia de como sair da caverna do dragão. Digo, como sair dos medos e incertezas tentando ser feliz. O tema de hoje é Foi Tentando Fazer uma Escolha. Até onde conseguimos escolher? E de bônus, eu vou falar um pouco mais sobre mim como prometido, mas não crie grandes expectativas. Sabe aquela história que talvez tenham te contado sobre a vida sem linha reta? Sabe aqueles modelos de vida e de relacionamento e carreiras perfeitos que supostamente você pode escolher um para chamar de seu? A linha reta que devem ter te falado é tipo como ensinavam na escola que o ciclo da vida é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A gente, enquanto fazia ali uns trabalhos com cartolina, cola bastão e tesoura sem ponta, aprendeu a aplicar isso de forma literal em tudo da vida. Pensamos mais ou menos assim: vou estudar, fazer faculdade, achar um emprego e comprar tudo que meu cartão de crédito e sonhos podem me proporcionar. Ou ainda, flertar, começar a namorar, casar, ter filhos e um golden pra fazer story no domingo assistindo Netflix bem quentinho em um loft ou em uma casa de praia. Mas sabe o que nem sempre te contam? Que essa é uma daquelas fake news que colam. E colam tanto a ponto de ser passada de geração em geração. As tias do Zap, coitadas, só não te mandaram isso até hoje porque elas mesmas descobriram na marra que a vida não funciona assim. A gente cresce achando que a vida é em linha reta e nos cobramos pra nos encaixar em alguma coisa, de preferência num modelo que gere algum tipo de felicidade ou que coloque a gente numa posição favorável. E aí meio que temos alguns modelos de vida, né? Uns bons, outros péssimos e outros que a gente prefere nem comentar. Mas sabe qual que é o mais hypado? O que tem ali 5 estrelas e avaliações úteis com comentários do tipo: parece bom, ainda não usei, mas chegou bem embalado. É aquele modelo da vida em que a gente ganha um carro aos 16 para entrar na faculdade aos 17, aos 20 e pouco já somos independentes financeiramente e até aos 30, antes de cair um fio de cabelo
ou cair cabelo pros calvos, você já rodou o país inteiro, viajou o mundo e de quebra achou um crush belíssimo pra chamar de seu, provavelmente do seu mesmo ciclo social. Sua preocupação basicamente é escolher qual tom de cinza que você vai pintar a sua sala de estar. Além de, claro, ter assumido uma posição de relevância na sua carreira a ponto de esquecer o lado B da vida e acabar fazendo posts tóxicos no LinkedIn, romantizando até um vazamento de gás que poderia destruir o prédio inteiro, o quarteirão inteiro, se vacilar, transformando isso em um case sobre performance, mindset e resultados. Entre tantas outras firulas que correspondem a uma posição de privilégio que muitos têm, mas a maioria não. E aí, ali naquele cantinho, tem um modelo menos hypado. O meio flopadinho, aquele que tem poucas avaliações, mas o vendedor é esforçado. O modelo em que a maioria de nós experimenta. Um modelo que não é linear, em que as fases da vida não necessariamente correspondem à idade e às nossas próprias expectativas. E sabe o que é curioso? Todos nós, em algum momento, olhamos para essa régua da vida, cujo modelo hypado é o modelo padrão, e comparamos com a nossa meio flopadinha. E aí a gente sente uma vergonha. Mesmo que nossa vida não seja tão flopada. Mas é que quando comparamos com o modelo hypado, nossas conquistas parecem tão insuficientes, sabe? Meio que a gente só não se despreza mais porque a gente sabe que tem gente na pior. E sabe como é que a gente se sente nessas comparações? A frustração típica de quem tá num restaurante caro, levado por um amigo sem noção, em que você olha o cardápio de cima a baixo e só pode pagar por uma água. Que aí você vai pedir com gás pra parecer elegante. Então vai pedir uma rodela de limão. E no final, quando a conta chegar, se parcelarem, você ainda fica feliz. E aí, claro, diante de tudo isso, você se pergunta: por que eu não nasci herdeiro nesse mundo capitalista? Mas assim, né, gente? Será que dá mesmo pra gente esperar alguma coisa em linha reta, sem rasurar o papel ofício que é a nossa vida, se a gente meio que decide o início do nosso futuro profissional, por exemplo, no meio de uma aula do terceiro ano, quando, veja só, a gente pede permissão até pra ir pro banheiro e mal sabe escrever uma redação. E ali, naquele momento, você tem que acertar o curso que você vai ter energia, saúde mental e fôlego pra se formar e no final ganhar dinheiro. É meio ousado, né? Porque veja, você consegue hoje prever como estará o mundo em 4 anos se ele muda mais rápido do que a sua For You do TikTok? Spoiler, não. Mas a gente ama uma fic, né? A única coisa que dá pra prever é que vai ter alguns velhos brancos, podres de rico, tomando decisões estúpidas pra destruir o planeta contra a vontade da maioria, no caso, todos nós, meros mortais, com relação ao futuro. Eu olho pra 2025 um tanto feliz e triste pensando nas possibilidades de escolhermos caminhos profissionais, por exemplo. Na época que eu fiz as minhas escolhas entre uma aula de geografia e história, não era como hoje em que o mercado é extremamente sucateado para quase todas as áreas, tirando talvez medicina. Privilégios. Falando de medicina é engraçado, porque esses dias eu tava no almoço aqui em casa e aí veio uma tia aqui, né? Ela me chamou no cantinho assim, como quem não quer nada, e aí ela me perguntou: por que você não fez medicina, meu filho? Você é tão inteligente. Aí eu pensei: nossa, boa pergunta. Eu deveria mesmo ter feito medicina. Tipo aquele primo rico que todo mundo tem, que no Natal todo mundo bajula, torcendo pra ser tirado do amigo oculto, porque ele tem um apartamento ali no bairro Nobre, porque ele colocou até lente nos dentes. Tudo bem que ele tá com os dentes ali que parece que tem 2 metros e mais branco do que a própria luz do consultório. Mas ele tá feliz ali com o seu Apple Watch e com o seu perfume importado. E aí você vê, né? Até a área de tecnologia, que era um boom, já perdeu a sua fase áurea de várias oportunidades e bons salários, sabendo basicamente respirar HTML e JavaScript. Quem pegou, pegou. Agora é torcer para não inventarem outro IA que tire ainda mais empregos da noite para o dia. A real é que a maioria das profissões estão em crise. Mais uma crise para carimbarmos no passaporte. Porque, claro, estamos vivendo mais um período de mudança em que tudo é muito incerto. Também é uma péssima hora para existir momento histórico, né? Toda semana um BO novo para desalinhar os nossos chakras antes do café da manhã. Ai, olha, eu me solidarizo muito com essa geração que tá indo fazer Enem e escolher uma profissão, porque não deve ser muito fácil. Mas eu também fico muito feliz quando eu percebo que tem acabado aquela ilusão de escolher uma coisa para ficar nela pro resto da vida. A gente meio que aos poucos tá entendendo que depois dos 18, a vida é um RPG cheio de surpresas em que a gente só tá fugindo de monstros reais e principalmente dos monstros ilusórios. E aí entra a questão: a gente realmente consegue escolher bem ou a gente meio que reage às opções que surgem na nossa vida? Sabendo que cada vida tem sua própria dinâmica, e aqui eu tô falando de classe social, orientação sexual, gênero e etnia, a gente escolhe a partir de algumas tantas limitações. É tipo o algoritmo da Netflix que só recomenda coisas mais ou menos dentro da sua realidade, ainda que existam outras opções, mas você nem sequer sabe e pode passar uma vida inteira sem saber e de quebra pode estar bloqueado para sua região onde você nasceu e mora. Quem dera existisse uma VPN pra vida, não é mesmo? Eu me lembrei agora de quando eu entrei na faculdade. Eu não tinha notebook, não tinha carro e nem noção direito de onde que eu estava me metendo. Eu só sabia que eu ia. E ainda ia de ônibus. Sacolejando a viagem inteira como se fosse um saco de batatas, porque sim, os transportes públicos no Brasil são projetados para transportar tudo, menos seres humanos com dignidade. E eu ainda dava graças a Deus porque Salvador é uma cidade que faz muito sol. Porque quando chovia, nossa, a própria
própria visão do caos. Em Salvador, quando chove, até ateu consegue acreditar em Deus para poder pedir um milagre para interferir no caos. E eu sei que eu chegava na aula completamente molhado, humilhado, e às vezes eu tinha que assistir ela de meia, tipo, constrangido, com medo de ter chulé, porque os sapatos daquela altura do campeonato já estava todo ensopado e ido de arrasta. A graduação é um misto de humilhações para muitos de nós. Eu mesmo sei porque eu vivi as minhas tentando sair com um diploma, dignidade, para ter uma carreira e ser feliz. Agora sim, se as humilhações contassem como carga horária complementar, eu bateria facilmente as minhas senhoras sobrevivendo, principalmente nos dias de chuva, porque a minha meia ficava encharcada de um jeito, a minha calça jeans coçando ao longo do dia para secar, nossa. Aí eu fazia uma coisa instintivamente que eu não recomendo. Eu olhava pro outro lado da sala. Aí tinha aquele colega que chegava feliz, agradecendo porque o tempo tá gostoso, porque choveu, aquela áurea de que dormiu bem as suas 8 horas de sono, veio dirigindo um carrinho novo, que ainda tem aquele cheirinho gostoso, aquele mesmo carro que quando ele chega, ele abre a porta e sai até um ventinho fresco, aquele ventinho gostoso. Tinha uma criatura da faculdade que sempre me via no ponto, né? Eu ali com cara de desolado, esperando o meu ônibus, e ela passava por mim, baixava o vidro, dava um tchauzinho, buzinava, mas não me dava carona. Eu olhava assim pra ela e pensava, tomara que o mundo dê voltas. Mas brincadeiras à parte, essa era uma realidade de alguns dos meus colegas que ganhavam o carro dos pais depois de ter feito o intercâmbio aos 16 e ter voltado fluente em inglês. Aqueles colegas que tinham um apelindo e nem era estúdio, viu? Todo decorado esperando só ele se formar. E claro, para essas pessoas basta ali elas terem ali os contatos certos e no final do primeiro semestre elas já terão bons estágios e se pá, já ficam por lá mesmo ou vão para São Paulo morando no Jardim Europa. E assim, não é difícil se alienar pelo conforto, né, gente? Conforto é uma maravilha que nos faz apreciar a vida com mais dignidade. E a gente esquece parcialmente as coisas que não estão mais na nossa rotina. Para quem nunca experimentou, fica difícil de imaginar como é que é. Fato é que a maioria dos meus colegas estavam ali, contando com a meia passagem para chegar, do lanche que era uma coxinha com suco aguado ou um café servido até ficar sem graça, esperando a bolsa de monitoria que quase sempre atrasava e com esperança apostando todas as chances no vai dar bom com toda a certeza. Passávamos por tudo isso meio que orgulhosos, porque muitos da nossa geração foram os primeiros da família a ter um diploma de ensino superior, principalmente da universidade pública. Vendo tantos contrastes, eu só pensava em uma coisa: demite agora esse roteirista da minha vida e por justa causa, porque se todo mundo tem as mesmas 24 horas, por que parece que uns estão jogando no modo fácil e outros no modo pesadelo? Eu não consigo entender. Bom dia, chat! Me motiva pra eu ter um lindo dia? Está um lindo dia. Você é um vencedor. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se Jeff Bezos e a Beyoncé estão bilionários, você também pode. Basta foco, disciplina e parar de se sabotar. Já se amou hoje? Rapaz, se amar parece o mais fácil dessa lista, porque perto de tudo que eu tenho que passar, acordando às 5 da manhã, pegando ônibus, metrô, chegando no trabalho às 8 em ponto, sorrindo, grato e motivado, só pra conseguir garantir a viagem e o carro dos donos da empresa. E de brinde que o meu chefe me segue no Instagram. Então eu não posso nem chorar em paz. Você está absolutamente certo em me questionar. Realmente não é minha culpa se você não acordou. Fez yoga, leu 50 páginas sobre alta performance, postou um story tomando café sem açúcar com o cabelo intacto, gravou um podcast sobre disciplina e de quebra já vendeu um curso ensinando tudo isso. Sorrindo, claro. Mas se quiser, posso te enviar um PDF lindíssimo. Paleta neutra, bullet points minimalistas, cronograma, hacks e roadmap para você construir a vida dos seus sonhos. Quer? Quero. Perfeito, aqui está. Chat, isso tá em branco. Isso é recurso didático. Quem preenche é você. Profundo, né? Mas se quiser, mando outro, dessa vez com planilha, metas, KPIs da felicidade e roadmap da alta performance. Tá, bora. Aqui está. Chat, isso aqui tem uma coisa errada. Isso aqui não dá na minha vida, não. Você está absolutamente certo. Isso é uma falha na minha programação. Parece que não consegui adaptar a tempo esse plano para sua realidade. E de quanto tempo você precisa? Que maravilha que você perguntou. Eu estimo que em 3 horas eu consiga te apresentar um plano perfeito com tudo que você merece e pode viver nas suas 24 horas. Me dá mais detalhes. Então perfeito. Eu te mando agora os meus sonhos, meus objetivos, os meus traumas que você mesmo compilou na sessão terapia que fizemos, minha rotina, meu salário, meu limite do cartão de crédito e você manda o cronograma para eu aproveitar melhor as minhas mesmas 24 horas. Beleza? Beleza. Me manda a lista que eu te devolvo um PDF lindão. Você vai ter a vida dos seus sonhos, sim. 3 horas depois. Chat, ficou pronto? Você está absolutamente certo em me cobrar? Tá quase, me dá mais 15 minutos. 30 E agora? minutos depois. Tá saindo? Só mais um momento. Tá ficando lindão seu PDF. Pera, você fez ou não fez esse trem? Você está absolutamente certo em me questionar. E te devo desculpas. Eu
não consegui. A real é que não dá pra montar esse plano. Não com ônibus lotado, metrô socado de gente se esmagando, cheiro de sovaco estranho destruindo o perfume da Shopee às 6 da manhã, salário que não cobre tudo, aluguel inflacionado nas grandes cidades e nem com o limite do seu cartão, que nem é Black. Mas você não disse que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Você está absolutamente certo em me questionar. Eu disse isso e falhei. Todos temos mesmo. Uns vivem, outros sobrevivem e outros reagem. Se quiser, pode escolher e aí podemos recomeçar, que tal? Ok, vamos tentar de outra forma. Chat, haja como uma taróloga experiente e... Como eu falei no primeiro episódio, a nossa dinâmica de vida nos deixa cansados. E isso não é à toa para o sistema se manter como se mantém. É tanta coisa para dar conta e dependendo de onde você veio e para onde você vai, as coisas podem ser ainda mais emocionantes, se é que me entende. Fato é que já deu para entender que não dá para cair nessa fique que temos o mesmo poder de escolha literal e que uma única escolha deve nos levar até a felicidade. Uma única escolha pode dar muito certo, como também pode dar muito errado e ambas têm verdade. O ponto principal é, quando que a gente aprende a escolher sem sofrer tanto por causa do medo de estragar a própria vida, que é muito fácil de acontecer? Essa é uma pergunta de $1 milhão que não vai ser respondida num curso por aí, mas que vale ali uma estabilidade emocional. Se pudéssemos escrever a experiência de viver hoje, avaliaríamos da seguinte forma: 2 estrelas em alguns momentos, pois aguentando muito e sendo simpático, enquanto somos empurrados no vagão em alta velocidade sem fazer esforço nenhum em um metrô em horário de pico, e 5 estrelas nos momentos em que a fila dos humilhados anda um pouquinho ali e somos exaltados, tipo quando a gente ganha ali um aumento, o VR cai ou o arroba decide querer alguma coisa mais sério. É tanta mudança e instabilidade que uma tecnologia pode pegar o seu diploma suado da universidade, que você lutou muito para conquistar, e do nada decidir que ele não vale mais nada. Esses 4, 5, 10 anos que você passou, de repente não vale nada. A profissão virou outra. Você não se atualizou, perdeu o bonde, e é isso, aceita. É muito curioso, principalmente para quem nasceu ali nos anos 90 e viveu os anos 2000 e 2010, porque a geração dos nossos pais acreditava piamente que diploma resolveria tudo. Você entraria estagiário e saía basicamente aposentado, um gerente. Eles viveram uma realidade que não existe mais, quando com R$1 a gente comprava um saco de pão cacetinho, se vacilar para a semana inteira, e com R$10 mil e 2 vacas a gente podia comprar um terreno enorme e construir um estádio em cima dele, se a gente quisesse. Com todas as diferenças sociais e regionais, claro, nossos pais conseguiram dar educação pra gente e nos dar acesso ao ensino superior e provavelmente possibilidades para termos uma vida mais confortável da que eles tiveram. Mas claro, eu tô falando isso num recorte de privilégio até, porque a gente sabe que nesse país sempre teve gente muito, mas muito pobre, afinal somos os campeões em desigualdade e qualquer mudança de status faz meio mundo de gente se revoltar, manipular multidões pelo zap para bater panela e querer parar a Paulista. Mas no geral, a gente sabe que o tempo dos nossos pais era outra dinâmica. A gente cresceu com essa promessa: estuda muito que vai dar tudo certo. E aí você ali emocionado, você acreditou, bateu até boca com o professor por alguns décimos da nota porque você queria que aquilo fosse verdade. E aí quando a gente chega ali nos 20 e poucos anos com o diploma na mão, entramos meio que na fila para receber as bênçãos, tipo como é na igreja. Quando chega na nossa vez, acidentalmente, a hóstia acaba e você percebe que as coisas não são tão simples assim. Mas aí você tira um classificador do braço ou manda um link com todos os cursos que você fez tentando não perder a batalha do mercado e recebe, no final, um e-mail genérico agradecendo pela sua inscrição. E aí cai no colo o título que ninguém pediu, o da geração mais pobre de todos os tempos e com problemas emocionais, talvez. Valeu, capitalismo, gratidão. A gente tá aqui pagando aluguéis caríssimos, parcelando um iPhone 12 vezes, usando FGTS para comprar bugigangas e viajando por pura coragem para não surtar. Esse capitalismo é um patrocinador então, hein? E dependendo da área que você escolheu então, tudo muda, como eu falei. A gente, infelizmente, vive a dinâmica de escolher uma profissão ou um caminho para ser feliz e isso virar termômetro de sucesso ou de fracasso financeiro. Mas aí tem um outro lado que eu acho interessante, principalmente algum Gen Z, que olha para tudo isso e diz: eu não vou me envolver nisso, eu não faço questão de faculdade, não quero essa maluquice para mim, quero descobrir o que faz sentido para mim primeiro. E sinceramente, eu entendo isso e admiro essa vontade de experimentar e encontrar um sentido próprio. É meio que entender que depois que nós, milênios, passamos por tudo isso, que os modelos não vão se encaixar com todo mundo. E esse choque geracional gerou uma crise até ali nos empresários bilionários, porque eles perceberam que não dá para atrair essa geração tão fácil como foi com a nossa. Inclusive, me incomoda um pouco essa visão de que
que os millennials aceitam qualquer coisa e calados. Como se bastasse uma coca e um salgado pra gente ser feliz. Eu não acho que é por aí. Acho que temos uma geração que foi literalmente empurrada no vagão pra viver a vida enquanto tudo mudava e que as coisas não eram tão simples assim. Não era uma mudança simples. Foram mudanças de paradigma. Então eu volto para aquele ponto do começo. Como é que a gente vai definir o que a gente vai ser aos 16 anos? Como é que a escolha de lá vai dar conta dessas mudanças e complexidades que existem hoje? Agora você imagina um virginiano controlador tentando olhar para esse mundo e controlá-lo. Coitados, eles surtam. E o louco é que quando você passa dos 18, a vida simplesmente acontece. Ela se obriga a acontecer e tudo é muito rápido. Você tem que decidir o tempo todo e torcer para que essas escolhas deem certo. No meu caso, lá atrás, eu decidi trabalhar com comunicação. Mas, por favor, não caçoem dele. Brincadeiras à parte, o problema não é a comunicação. Eu fiz relações públicas e jornalismo a propósito, e eu sou fascinado pela área, sobretudo por tudo que envolve jornalismo. O problema é a estrutura social do Brasil, que tem pouquíssimo apreço por áreas de humanas e artes em geral, sobretudo se você não está ali no eixo sudeste. O dinheiro, assim como a renda nesse país, ele é concentrado, e isso adiciona uma camada muito maior de complexidade para o peso das nossas escolhas. Eu olho para os meus colegas de humanas, por exemplo, coitados, eles passam por tantos constrangimentos até conseguirem se equilibrar financeiramente que chega até a ser revoltante, dado o quanto que eles se esforçaram para terminar o curso junto comigo. Essa tal crise que a gente está vivendo, ela afetou todo mundo. Tem engenheiro sem obra, tem arquiteto sem projeto, enfermeiros trabalhando em escalas absurdas de plantão para poder manter o mínimo. Mas na época da pandemia a gente batia palma e chamava eles de herói, não é mesmo? Essa mudança econômica, esse desprezo pelo estudo que países como o nosso tendem a ter, por estarmos ali na periferia do capitalismo, que joga nosso país para ser um produtor de commodities e não de inteligência e de capital humano, um país de indústria, faz com que hoje as gerações mais novas e o próprio mercado olhem para essas promessas fáceis da internet, da tecnologia e da automação e ignorem boa parte das possibilidades e dos próprios talentos. Inclusive, você sabia que o Brasil é um dos países que mais exportam talentos? Pois é, recentemente até saiu uma matéria no Exame com esse dado, somos o 5º em um ranking global. Quase sempre tem alguém comentando sobre o impacto da fuga de cérebros do nosso país. Fica aí a reflexão e os inúmeros motivos para isso. E eu falei de humanas, mas não é que as exatas sejam as mil maravilhas, não. O barco lá tá tão furado quanto o de cá. Talvez eles ainda tenham ali algum fôlego pensando em coisas muito mais específicas, pensando nas coisas técnicas, mas no geral, o caos é o mesmo. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse esvaziamento e perda de poder das profissões, porque provavelmente esse assunto vai vir no episódio de trabalho. E agora, a essa altura do campeonato, eu te pergunto, o que conseguimos escolher de fato e a partir de qual realidade? E se essa escolha mudasse tudo? Você escolhe ir a um congresso, esbarra e conhece alguém na fila do café. Essa pessoa te indica para um trabalho anos depois. Sua vida muda. Você pula de fase e entra no modelo hypado muito mais rápido do que você imaginou. Ou então, por um motivo qualquer, você escolhe não ir. Preferiu ficar em casa, deitado, rolando a sua foiô, tentando aliviar o estresse do dia, e você nunca vai saber o que você perdeu. O tempo não volta para mostrar os e si. Essa é a dinâmica de fazer escolhas. Felizmente, a gente não tem acesso a realidades paralelas, se é que elas existem, porque imagina o quanto de culpa a gente teria por não ter vivido o que mudaria nossas vidas. A gente carrega essa ilusão de escolher a porta certa. Mas será que todas as portas têm um futuro pra gente? Um futuro que nos faça feliz? Escolher cansa, escolher dói, e às vezes escolher parece uma cilada, porque a verdade é que a vida não te dá garantias. Você escolhe um curso, uma profissão, um amor e torce. É pôr um pé na estrada em que você não sabe muito bem qual que vai ser o destino final. Às vezes dá certo, ou às vezes pira conteúdo pra TikTok ou podcast. Eita, que bateu uma bad agora, né, minha filha? Bateu, eu sei. Quer fazer uma pausa? Lavar o rosto, tomar um café, tomar um ar, rolar ali o feed vendo meme no Twitter. Pode pausar, eu espero você. Pausa aí, eu te espero. Mas volte, porque esse episódio não é só críticas e reflexões existenciais. Tem mais algumas coisinhas. Eu particularmente não gosto muito desse romantismo de que aprender com a vida é uma delícia. Eu, se pudesse, aprenderia com a vida em trancoso. Que aprender dói, traumatiza, nos deixa vulneráveis, mas também mais sábios e capazes de fazer escolhas melhores. Nossa cultura, infelizmente, ensina pela dor. E a dor nos torna mais conscientes e mais fortes, pelo menos em tese. Somos apegados a rótulos e pormenores e até mesmo irresponsáveis com nós mesmos e com os outros. Por isso que a gente se machuca, a gente não consegue sempre entender o que a gente está fazendo e o peso das nossas escolhas. Então esse processo de aprendizado é um processo que é cansativo mesmo. Ele não é essa coisa lúdica, fluida, poética, bonita, como às vezes a gente vê nesses discursos good vibe dessa galera que posta em rede social. E aí quando você chegar nos 30 ou próximo
próximo dele, na idade que inventaram ali que você tem que ser bem-sucedido, talvez você não esteja vivendo a sua plenitude como era na régua hypada lá atrás que eu falei. Você não casou, você não tem casa, você não tem os seus móveis planejados, você sequer tem um ficante para chamar de seu namorado ou parceiro. Inclusive, essa régua de relacionamentos é totalmente diferente dependendo da sua classe, etnia e, claro, orientação sexual. Porque héteros se relacionam com uma dinâmica muito diferente dos LGBTs e cada um se adapta ao tempo de forma muito diferente. Só que a gente nem sempre tá atento a isso e fica pensando, o que eu fiz de errado e por que algumas coisas na minha vida simplesmente não avançam? Foram as minhas escolhas erradas? Talvez sim, talvez não, mas tudo tende a não ser uma coisa só. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos hoje que estão vivendo ali a sua adolescência tardia sem se dar conta. Quer dizer que eles são imaturos? Não. Quer dizer que eles estão experimentando coisas do modelo hypado depois dos 20 ou dos 30 anos. E foi culpa deles? Não necessariamente, porque o leque de opções para escolher não era dentro da régua hypada em que tudo está pronto, basta só acessar. Mas olha, não tomem isso ao pé da letra para justificar as imaturidades, tá? Para ser uma pessoa ruim para os outros. Peraí, é completamente diferente. Eu tô falando da adolescência tardia no sentido de experimentação como um todo. Tipo um lugar que você nunca foi e tá indo depois de muitos anos, um relacionamento feliz que você nunca teve, porque até para você ter um relacionamento você precisa de uma estrutura e de dinheiro para manter ela também. Tantas outras coisas que agora você tá tendo uma certa independência para ter acesso, de fazer coisas e de curtir um pouco mais a própria vida. Isso não tem a ver com imaturidade e querer continuar nela. Se trata de experimentar o que muitos privilegiados já experimentavam quando você tinha 15 anos. Essa experimentação tardia que cai no nosso colo não é parte do mundo do modelo hypado. Ela cai direto no meio do modelo flopado, em que a gente tá ali tentando se encaixar, sentindo culpa pelo acesso tardio às coisas e ao mesmo tempo correndo atrás de um prejuízo que nem é prejuízo, é a resposta ao que você conseguiu sobreviver. Spoiler, é muito cansativo. E é isso, às vezes a sua adolescência chega aos 30, isso não é vergonha, é sobrevivência. Inclusive, eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que é a régua depois dos 30, para as pessoas que sempre cresceram ali com tudo na mão, de forma muito linear. Porque veja, você casa e é o que depois? É reclamar da esposa e do esposo que estão ali perdendo o corpo padrão, é cuidar das crianças, é cuidar de uma profissão que você teve tudo muito fácil e você achou que era definitivo, e aí de repente você decide se reinventar lá pros 40, 50 e virar um case? Eu não sei, eu acho que varia para cada perfil, mas não deixa de ser curioso. Parabéns, você acaba de entrar num jogo que você não pediu para jogar, não vai ganhar nada, mas será muito bem-vindo. Chegou a hora do quadro, vai na fé ou na fanfic. São duas escolhas muito boas e você só pode escolher uma. Vamos para as opções? Opção 1, você segue a régua da vida como te ensinaram. Faculdade, emprego, estabilidade. Resultado, você descobre que a estabilidade é um conceito que só existe na aula de física. Opção 2, você ignora a régua, se joga no aleatório, tenta seguir seu próprio caminho, experimentar, criar. Resultado, ganha de brinde uma ansiedade de que você nunca vai ter certeza se você tá fazendo a coisa certa e o medo constante de virar uma daquelas pautas do Fantástico sobre jovens que abandonaram tudo e agora estão ali vendendo a sua arte na praia. Vai lá, escolhe uma das duas. Tempo na tela. Só pra te lembrar que se você não escolher, a vida, ela vai escolher por você, tá? E ela tem um humor meio quebrado. E sim, spoiler, qualquer caminho dá trabalho, dá medo e às vezes dá bom. Mas nunca dá o que prometeram no comercial da vida adulta. Será que dá pra gente pedir um reembolso agora? Então esse episódio é um episódio pra gente pensar nas nossas dinâmicas da vida. A minha dinâmica de vida talvez tenha sido diferente de muitos de vocês, mas foi igualmente satisfatória. Eu fiz 2 graduações, uma depois da outra, coisa que eu não recomendo, por exemplo. E eu quase engatei um mestrado depois de ter feito a minha 2ª graduação. Só que aí eu decidi entrar no mercado. E aí quando eu entrei no mercado baiano, no caso, as coisas começaram a piorar. Brincadeira. Mas tem um dado importante sobre esse mercado que eu tive acesso, o de Salvador, no caso, porque Salvador é uma cidade pobre. Na realidade, ela é desigual. Embora essa desigualdade aqui, ela se disfarce com a falsa acessibilidade em alguns lugares e momentos festivos. Mas ela persiste e ela é cruel. Tem cantos nessa cidade em que as pessoas mais pobres sequer imaginam que existem, assim como tem uma pobreza absurda que as pessoas ricas não fazem ideia de que tem. E aí, num lugar que tem contrastes como é Salvador e muitas outras cidades e capitais do Brasil, as pessoas não podem escolher. Elas buscam sobreviver, porque se elas pudessem escolher, ao menos se conseguissem superar a fase da sobrevivência, elas poderiam pensar na própria vida e aí sim em realização. Então assim, se a realização virou um artigo de luxo, que a gente vire, no mínimo, um outlet de coragem, ou um brechó solidário onde cada peça tem uma história, uns remendos meio sem sentido para quem tá de fora, umas manchinhas na vida, mas tá inteiro, firme e pronto para seguir. Então, entendendo tudo o que eu trouxe até aqui, talvez você compreenda que a sua régua de vida é uma régua própria, que o seu tempo é o seu próprio tempo. Talvez não exista atraso, talvez só exista o tempo passando de forma diferente. Isso não significa acomodação ou medo de viver as coisas. Afinal, o tempo passa mesmo de forma
diferente pra cada um, até no nosso corpo. Tem gente aí que tem cara de 30 e tem 21. Tem gente que tem 30 e tem cara de 26. E por aí vai. E haja ácido hialurônico pra deixar a gente com a cara igual. É uma maluquice essa que inventaram de que todo mundo tem as mesmas 24 horas. E a gente precisa aprender a lidar com essa diferença de tempo para que a gente consiga de fato ser feliz, para que a gente consiga formular as nossas próprias estratégias e a viver bem o próprio tempo. Senão a gente segue nesse episódio do No Limite, em que a gente tá ali gritando por um socorro, temendo que algo aconteça a qualquer momento e leve embora a pouca estabilidade emocional que conseguimos ter. Eu comecei esse podcast imaginando que ele é como todas as nossas escolhas da vida. A gente tá no estrada o tempo todo. Ela nos leva para lugares sempre diferentes. A gente só começa, dá o primeiro passo com frio na barriga, cheio de medos e incertezas, sem saber o que vem depois e como sair dele. A gente começa os caminhos, mas a gente não sabe como é que esse caminho vai terminar. E isso tem desespero, mas também tem beleza. Então, se você tá se sentindo perdido, é isso aí mesmo. E mesmo assim, se tivesse um manual de instruções, acho que a gente nem leria. A questão é que algumas pessoas, elas disfarçam melhor e outras menos. Cabe a você entender se você precisa de um disfarce para se sentir melhor ou não. E se eu te disser para parar de se comparar com o outro, será que vai fazer sentido sem parecer muito autoajuda, sem parecer muito conselho genérico? Porque assim, se você se ocupar em abraçar suas diferenças e a própria régua da vida, desenhando ali o próprio modelo, mesmo que torto, cheio de rabisco, meio feinho para alguns, a coisa meio que pode melhorar. O papel de ofício pode estar todo amassado, todo molhado com as suas lágrimas, mas ele é seu. E ele não veio para acabar intacto como ele chegou. Agora me conta, hein? Me conta se você tem alguma escolha aleatória que mudou sua vida. Ou aquela que não mudou nada, mas hoje rende uma boa história. Me conta aí nos comentários que eu quero saber, ou então me manda um direct no Instagram. Se você não conhece e nem segue ainda o perfil do podcast, recomendo que você vá lá no Instagram, no TikTok e procure por @foitentando-ser-feliz. Também tem um e-mail aí, caso vocês queiram mandar alguma coisa ou um sinal de fumaça. Eu sei que eu vou adorar ouvir vocês. E a temporada tá só começando, e nos próximos episódios vamos falar de muitos outros assuntos, como relacionamentos nessa era de aplicativo, e de ghosting, e de tudo que a gente sabe. Esse episódio, com certeza, vai te dar gatilhos. Então eu recomendo que você já se prepare, você vai ter uma semana para se preparar. E também eu vou dividir com vocês como criar um lindo foguete de papel com cola bastão e uma tesoura sem ponta. Será que você vai querer mesmo perder esse episódio? Eu acho que não. Essa pode ser a escolha que faltava para sua vida melhorar, inclusive. É isso, queridos. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando.